sou Nádia, terapeuta, e eu cuido de dores emocionais que se manifestam na mente, no corpo e nas relações. E aproveitando que estamos aí com as inscrições abertas agora nesse finalzinho de ano até a primeira semana de janeiro, para que você possa identificar qual que é o seu tipo de vínculo emocional, ou seja, como que você aprendeu lá na sua infância a se conectar com as outras pessoas. Isso pode ter influenciado na sua ansiedade ou pode ter influenciado na forma como que você evita se conectar com as pessoas. Então, tudo isso pode ser cuidado, tratado, e eu estou fazendo, né, essa proposta para você de cuidar disso com muito carinho ao longo de um mês. São 6 etapas e se você tiver interesse, sentiu esse chamado para cuidar de você e entender melhor, fazer essa descoberta sobre qual é o seu tipo de vínculo emocional, como que é que você se vincula com as pessoas, é só você acessar o meu Instagram, nadia.bolsas, com Z, e lá eu tô deixando um link para você acessar o PDF, que eu tô deixando todas as orientações, explicando tudo como que é que vai acontecer, ok? E então, adentrando na nossa temática de hoje, que é sobre o medo e a insegurança emocional. Então, como eu estava acabando de contar, o nosso tipo de vínculo emocional, a gente pode ter trazido lá da nossa infância muita insegurança por vários N motivos que fizeram com que a gente percebesse pessoas e o lugar de desenvolvimento, do nosso próprio desenvolvimento, não apenas mental, mas emocional, físico, onde a gente então vai trazer todo esse medo e toda essa insegurança agora para as nossas relações na vida adulta. Só que acontece que esse medo e essa insegurança, ele pode começar a inundar a gente, pode começar a dominar, a ser maior do que nós, do que a nossa vontade de poder enfrentar os desafios, o nosso desejo de fazer os nossos projetos, as nossas atividades do dia a dia, e isso inclusive pode gerar mais angústia. Isso também, é claro, foi reforçado pela própria pandemia que todos nós passamos. Mas aqui então fica o questionamento: como é que eu vou sair dessa paralisação, dessa inundação emocional que me domina e que me deixa prostrada? Eu não consigo, às vezes, sair, inclusive entro numa compulsão e eu não consigo sair disso porque o meu medo é muito grande, muitas vezes eu me sinto incapacitada. E é claro, tudo isso tem a ver com o seu tipo de vínculo emocional. Então aqui eu estou trazendo a primeira reflexão sobre qual é o medo. É medo do que é que você está sentindo? Isso é muito importante, essa reflexão ela é muito necessária, porque pode ser um medo de não ser vista por ninguém, um medo de você expressar a sua própria opinião e às vezes brigarem com você, o medo da sua própria luz, o medo, né, da sua evolução profissional, enfim, existem várias crenças, ou seja, o nosso subconsciente, desde quando a gente era pequenininho, quando a gente era bem jovenzinho mesmo, criança, ali a gente era como uma esponja absorvendo tudo que estava acontecendo ao nosso redor. Então, todas as experiências que a gente passou, a gente traz como um baita aprendizado, porque o nosso corpo ele é muito sábio. Então, diferente do que a gente ouve falar, precisamos de cuidar da nossa saúde mental. Poxa vida, a mente ela acontece no corpo. E se a gente está falando de corpo aqui, a gente está falando então de uma saúde integral, não é apenas uma saúde mental.
Então a gente precisa de olhar para o que é que esse medo está me afligindo. É sobre o que esse medo? E aqui mora, então, esse convite que eu quero fazer para você de qual é a sua interpretação. Por que eu faço essa pergunta? Porque, assim como eu trouxe de que o nosso desenvolvimento lá da nossa infância, ele vai trazer essa percepção aflorada de insegurança, o medo de não ser machucado, evitar ao máximo o contato às vezes com pessoas, justamente para não se sentir rejeitado ou não se sentir abandonado, ou muitas vezes esse essa inconstância dos pais e dos cuidadores na sua infância fizeram brotar em você esse medo, né, dessa inconstância, te fazendo sentir muito mais ansioso, onde você não conseguiu se auto-acalmar, né, para você poder aprender a ficar consigo, como se você realmente dependesse de outras pessoas para se sentir mais emocionalmente controlado e equilibrado. Então, lá na infância, a gente vai aprendendo a interpretar as experiências da nossa vida, tudo que é colocado na nossa frente pelos nossos pais, através das relações, do que eles conversam, se eles brigam, a forma que eles conversam conosco, a forma que eles cuidam de nós, os nossos cuidadores, os nossos professores, as pessoas mais chegadas, de maior convivência, elas vão então ter um impacto muito direto em nós, onde nós, enquanto crianças, vamos aprender a interpretar o que é que está acontecendo fora, mas tudo acontece dentro. E justamente por causa disso, a gente precisa de começar a refletir agora na nossa vida adulta. Qual é a minha projeção? Então, eu trago uma interpretação de lá e eu projeto. Então, muito do que está acontecendo aqui no seu dia a dia, nas suas relações de hoje, elas são projeções. Então, o medo, a insegurança emocional, em especial quando ela inunda você, ela domina você, isso significa que você está numa parte traumatizada do seu corpo, da sua mente e das suas emoções. E você acaba por projetar, ou seja, memórias antigas que ainda estão no seu corpo, elas vêm repetir, porque muitas vezes a gente precisa de lidar com situações que são muito parecidas que aconteceram desde a nossa infância. E, como eu disse, o nosso corpo muito sábio aprendeu a lidar de uma forma que a gente pudesse então se proteger para continuar o desenvolvimento humano. Mas e então eu projeto, mesmo que seja com uma outra pessoa, mesmo que seja uma outra situação, um outro ano, nós projetamos, pegamos memórias do passado que estão no nosso subconsciente, fazendo com que a gente sinta todo aquele borbulhamento emocional de medo e insegurança, que vai me levar então a alguma reação. Ou às vezes nenhuma reação, às vezes eu entro num congelamento paralisante, nessa inundação emocional onde ela não é normal. E aqui eu faço um convite para você começar a entender melhor sobre a emoção, porque o medo normal, o medo comum, ele faz parte. Não tem como nenhum ser humano aqui viver e conviver com o medo. O que não é normal é ele ser maior do que nós e nos paralisar. Mas aqui então, a gente precisa de entender para que essa emoção tá aqui me inundando, me fazendo percebê-la mais ainda do que eu mesma. Então, esse é um convite para resgatar você de uma ferida emocional muito grande, muito profunda e que é preciso enxergar. Então, ao invés da gente tentar fingir que esse medo não existe ou buscar fazer de tudo para que
essa emoção acabe, aqui é a gente acessar a emoção, porque ela vem contar histórias extremamente importantes para a sua evolução, para a sua autodescoberta, para o seu crescimento como pessoa. Coloquei aqui também que esse medo, quando ele inunda, ele deixa você em uma baixa energética, ou seja, a sua energia esgota, ela vai para o ralo. Aí é claro que é comum que justamente através desse medo paralisante, você entre num ciclo de procrastinação. Você entre em uma sensação de incapacidade, muitas vezes de uma resistência a seguir o fluxo do trabalho, por exemplo. Então, esse é um medo traumatizante. Ele vem te contar memórias do passado que precisam ser resgatados e dado um lugar apropriado para ele. Caso contrário, ele vai sempre vir inundar. O medo vai sempre vir e dominar. E não é isso que a gente quer. E aqui eu trouxe palavras e percepções, sentimentos que são opostos ao medo que a gente precisa de trabalhar para que a gente possa sair desse medo, que é o confiar. Então, o medo, esse medo que ele é maior, que ele toma conta de você, ele é um medo justamente por quê? Porque você aprendeu a não confiar. Você aprendeu a não soltar, a não entregar, a não relaxar. Com isso fica a rigidez, com isso fica o medo em absoluto, a incapacidade, essa falta, esse vazio, às vezes na dependência do outro ou às vezes nesse isolamento. E pode ser que também exista esses dois opostos, uma hora aqui, outra hora lá, mas ambos fazendo com que você tenha dificuldade, sinta muito desafio nos relacionamentos da sua vida, no seu dia a dia, agora na sua vida adulta. Bom, essa foi a reflexão de hoje para a gente acessar, entender melhor o que é que está acontecendo dentro de nós e deixo aí mais uma vez o convite para que você possa descobrir qual é o seu tipo de vínculo emocional. Eu também vou deixar o link aqui no canal do YouTube para que você possa acessar aí o arquivo, entender melhor do que se trata. Às vezes você tem alguma dúvida, é claro, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai se falando e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!